Você está ouvindo o Racunversa. Eu sou André Palles. E eu sou o Túlio Ked. Somos sócios fundadores da Racun, maior agência de marketing digital da América Latina. Vamos trazer os maiores profissionais do mercado para conversar sobre empreendedorismo, marketing, tecnologia e negócios, criando o melhor conteúdo para você. Bora pro episódio de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao 6º episódio do Racunversa Business. Esse é o nosso último episódio do ano e para fechar com chave de ouro, a gente tem hoje aqui a Thaís Oliveira, que é VP de Marketing da Open English e vai bater um papo com a gente sobre marketing digital, sobre estratégia, sobre mercado. Thaís, bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, André. Prazer é todo meu de estar aqui conversar com você, de bater esse papo. Foi um ano realmente de bastante aprendizagem para todo mundo, né? Então, que bom ter essa chance de estar aqui e poder trocar uma ideia com vocês. Maravilha. Thaís, para a gente começar, conta um pouco para o pessoal que está ouvindo sobre a sua trajetória, por onde você passou até chegar aqui. Vamos lá. Eu sou formada em Administração e Marketing, André, e sou de Criciúma, Santa Catarina, no sul do país. Eu comecei há muitos anos atrás, pretendo não entregar a idade, mas comecei numa agência de publicidade aqui da região mesmo. Aprendi muito de mídia, produção, e depois de um tempo decidi sair do mundo de agência e partir um pouco mais para uma empresa, né? Ver qual seria a experiência. E aí eu fui para a Eliane Revestimentos Cerâmicos. A cidade aqui é um polo de cerâmica, então a indústria cerâmica é muito forte. E depois disso tive a minha primeira grande mudança, que foi onde eu decidi empreender, no comecinho dos meus 20 anos, com 2 sócias, amigas. A gente decidiu lançar uma loja conceito aqui em Criciúma, que foi assim, muito inspirado num movimento que estava acontecendo em São Paulo, na Oscar Freire, de lojas saírem dos centros comerciais, dos shopping centers, e criar esse espaço com um pouco mais de identidade, fora desse padrão de shopping center. E a gente fez isso há muitos anos atrás, e foi uma experiência super bacana, porque nós éramos 3 jovens, sem muita experiência, aprendemos muito, criamos um espaço bem bacana na cidade e acho que hoje, do meu passado, assim, uma coisa que me orgulho muito, porque a gente deixou um legado bem bacana, assim, na cidade na época. O espaço continua lá? Não, o espaço, na verdade, depois de um tempo, a gente fez a venda do ponto, assim, e tiveram outras lojas, café, bar, que a gente era uma mistura de loja, café, bar. Sei. E o ponto, em termos, assim, de bar, ainda foi o que mais marcou, e acabou criando um espaço na noite, assim, na cidade, bem bacana por alguns anos. Legal. E foi bem bacana. E depois disso, o meu marido recebeu uma proposta para ir morar fora do país, e a gente decidiu saí do Brasil e aí nos mudamos para Miami. E aí a minha primeira experiência lá, obviamente, até abrir um parênteses aqui, falar inglês foi uma coisa decisiva na minha vida. Isso abre portas, né? Não tem nem o que comentar. Você estudou desde sempre inglês? Eu estudei desde sempre, mas eu tinha aquele bloqueio de chegar na hora de falar e você não conseguir falar, que acho que a maioria das pessoas passa, né? Você estuda, claro. Você tem a gramática, e aí quando vem e te faz uma pergunta, você chega no restaurante, a pessoa vem e te pergunta o que você quer comer, você faz aquela cara de espanto, assim. Aconteceu muito comigo. Então, e nada melhor para mim do que essa imersão, né? Você tá nesse contato com pessoas nativas que falam com você o tempo todo, e isso foi uma mudança radical no meu inglês. Quanto tempo vocês ficaram lá? Olha, um total de 10 anos. Caramba. De 10 anos, exato. E estou de volta no Brasil por um acaso, assim, mais por conta da pandemia mesmo. A minha base de trabalho, na verdade, ainda é Miami. Eu chego lá. E você aprendeu a falar melhor inglês ou espanhol morando lá? Ah, boa pergunta. boa pergunta, porque as pessoas já olham pra gente, assim, brasileira, eu sou bem, né, o perfil brasileiro, eles olham pra você e já saem falando espanhol, porque assumem que você é latina e você fala espanhol. Então, a minha curva de aprendizado do espanhol foi bem mais rápida do que com o inglês, com certeza. E muito positivo, na verdade, porque também em Miami você precisa realmente das 2 línguas.
espanhol é super necessário, e para nós que somos brasileiros, a similaridade que o português e o espanhol têm facilita muito para a gente. Definitivamente. E até comento uma coisa, que acho que os brasileiros têm uma predisposição muito grande a aprender o espanhol, muito mais do que o contrário, assim, muito mais do que colombianos, mexicanos, etc., têm para aprender o português. Eles acham bem difícil aprender o português. Então, é um orgulho que eu tenho, assim, do nosso país, que a gente mete a cara mesmo e fala. Isso é bem bacana. Legal. Então, aí voltando um pouquinho mais pro lado profissional, eu tive uma experiência também na Embeleze, né, na marca brasileira lá em Miami, na expansão deles internacional. E logo depois, trabalhei na Sony Pictures, no lançamento da Crackle, aqui para América Latina e Brasil, que foi... Eu sou apaixonada por entretenimento, filmes, então foi muito bacana trabalhar nesse ramo. Mas você trabalhou de Miami? De Miami, isso, tudo isso de Miami, exatamente, tudo de Miami. Cobrindo toda a região, né, Brasil, América Latina. E foi exatamente numa época que o Netflix também estava lançando, tinha recém-chegado América Latina, Brasil, isso foi lá para 2012. Uhum. Então, todos esses serviços de streaming eram recém-chegados aqui na região. E o Crackle, acho que aqui é a minha visão de marketing e consumidor, assim, a Sony insistia tanto nesse modelo grátis, né? Ela sempre teve esse propósito de, com o Crackle, gerar o entretenimento de maneira gratuita para os consumidores. Só que, na verdade, as pessoas estão dispostas a pagar um valor um pouquinho melhor, um valor maior, desde que você tenha um conteúdo, sempre tenha conteúdo novo, sempre tenha conteúdo, um catálogo um pouquinho mais variado, né? E nesse ponto tem que tirar o chapéu para a Netflix com toda a estratégia de conteúdo que eles vêm trabalhando nos últimos anos. Concordo. E, bom, depois disso eu tive um sabbatical, uma pequena pausa, viajamos um pouquinho, regressei ao Brasil. Tive uma rápida passagem na La Moda, que é a detentora da marca Lança Perfume. Eles são aqui de Criciúma, aqui da região. Tive minha primeira filha e decidimos retornar para Miami, onde surgiu a proposta da Open English. E isso já faz mais de 4 anos e meio. E desde então estou na Open English. Comecei como diretora de redes sociais, né, de toda a parte de redes sociais, e agora como VP de marcas. E o que eu te falo da minha experiência, André? Acho que eu tive muita sorte de ter trabalhado em várias indústrias. E em cada uma eu aprendi um pouquinho e acho que levei esse pouquinho para a próxima. E gosto muito de aprender, tenho uma paixão por aprender. Eu me considero uma pessoa de muita sorte por ter tido essa oportunidade de trabalhar com tantos segmentos e ter aprendido tanto nesses últimos anos. Legal. E Thaís, conta um pouco pra gente quais são os desafios que vocês estão tendo. Acho que não especificamente só sobre 2020, que é um ano muito atípico, mas de forma geral, porque o que eu queria entender com você e que as pessoas que estão ouvindo também pudessem ter uma compreensão um pouco melhor é como é que funciona o modelo de negócio de vocês, como é que funciona o negócio, onde é que estão as alavancas, para a gente poder aprofundar o entendimento da Open English. Certo. Bom, o modelo de negócio, até só para contar um pouquinho da história para vocês, a Open English ela foi fundada há mais de 12 anos na Venezuela, o fundador é da Venezuela. O lançamento mais forte aconteceu assim na América Central e depois essa expansão para todos os países da América Latina e mais tarde para o Brasil, né? E esse mesmo modelo de negócio da América Latina também foi utilizado aqui no Brasil, que é a utilização da televisão como principal meio de comunicação para gerar esse reconhecimento de marca, para gerar esse interesse, e depois 100% digital. Depois disso, toda a comunicação direciona as pessoas para o site, que se torna a nossa loja, né, a nossa loja virtual, onde a gente faz essa captação de leads, né, das pessoas interessadas em fazer um curso de inglês. E depois disso, eles recebem uma ligação de um call center para ter todo esse apoio de assessoria, porque a educação é um produto que ele nem sempre um tamanho se ajusta a todas as pessoas. Na verdade, cada pessoa dispõe de tempo ou dispõe de mais vontade, né, de aprender. Então, a gente acredita muito que ter essa assessoria por telefone é muito bacana. Vocês tentaram fazer em algum momento esse processo 100% online? Estamos no processo com um mercado diferente. Estamos, claro. Essa, por exemplo, a gente tem que acompanhar as mudanças que estão acontecendo. Os consumidores estão cada vez mais
aderindo às compras online e acho que como marca, como empresa, a gente tem que se propor a estar onde o consumidor está. Então, nós estamos nesse momento testando os funis assim diferentes em outros mercados. E para você saber, a empresa tem uma cultura muito forte de teste. Então, a gente sempre isola, escolhe um mercado, testa e o que funciona a gente replica. Assim, isso vai desde uma mensagem até processos. E essa adaptação à compra online é uma delas que a gente vem estudando já há um tempo. Quem sabe muito em breve para o Brasil também. São quantos funcionários que vocês têm? Olha, no total são mais de 700 funcionários e mais de 2.000 colaboradores, porque tem não só os funcionários, mas também todos os professores, né? É uma estrutura gigante e divididos. Temos a sede da empresa em Miami, mas temos também escritórios na Colômbia, onde ficam a maioria das nossas operações, na Colômbia, e aqui no Brasil também. E aí, você estava comentando que uma vez que esse possível aluno está interessado e passa por essa consultoria e tal, e aí entende-se qual que é a necessidade dele, qual é o programa que se adapta melhor, a partir de então, 100% das aulas acontecem de forma remota, correto? Exato. Uma vez que a pessoa se torna um estudante da Open English, aí a plataforma está disponível 100% online. E isso foi sempre a proposta de valor da marca, que é aproximar um professor nativo do estudante, né? Aquela coisa de trazer para sua casa um professor nativo. Como eu comentei da minha experiência, a maior dificuldade que eu tive na hora de falar inglês foi justamente escutar de um nativo, porque uma coisa era minha professora aqui do bairro, que eu aprendi por muito tempo. Com sotaque brasileiro. Com sotaque brasileiro, outra coisa foi escutar as pessoas nativas. E essa foi sempre a proposta de valor, que fazer essa conexão entre os professores nativos e os alunos. E o mais bacana é que a empresa tem uma ferramenta de forecast, assim, de previsão de alunos, estudantes por hora, que possibilita a gente ter aulas 24 horas ao dia. Então, para aquele estudante que quer 2 horas da manhã fazer uma aula, pode. Quer fazer uma aula a 1 hora da tarde, na hora do almoço, pode. E sem agendar, né? Então, isso, acho que essa é uma das maiores mágicas do produto, assim, é essa disponibilidade ilimitada que as pessoas têm e poderem fazer aula na hora que quiserem, né? Quer dizer, então, que o aluno, a partir do momento que ele determina qual que é o nível dele, ele tem acesso a vários tipos de professores em vários horários diferentes. Exatamente. E aí são aulas em grupo, são aulas individuais, isso é uma opção que você escolhe também? Isso, o plano básico são sempre aulas em grupo, porque justamente a gente acredita muito na ideia de você fomentar a conversação, né? Essa prática. Mas também tem, obviamente, planos de aulas particulares, especialmente para pessoas que estão recém-entrando, ou pessoas que têm um objetivo mais específico, né? Eu trabalho nessa área e eu gostaria de um professor que me ajudasse nesse ponto específico, e o professor pode te dar dicas individuais. Então, são planos grupais e planos de aulas particulares também. Legal. E Thaís, o modelo de negócio de vocês, vamos colocar assim, é um modelo 100% digital, um modelo que já é o modelo do futuro. Então, num período de pandemia, onde está todo mundo precisando se adaptar, vocês não tiveram esse desafio, porque já o modelo de negócio de vocês já estava adaptado. Exato. Mas vocês enxergaram um crescimento muito maior do que vocês vinham enxergando nos outros anos? Com certeza, André. E eu acho que informação é tudo nesse sentido. E só para você ter uma ideia, a pandemia começou, 15 de março, 14 de março, que foi quando o pico, assim, da conversação e começar a fechar as coisas, quando isso começou. A primeira prioridade da empresa, obviamente, foi os funcionários que trabalhavam em escritórios. Bom, primeira preocupação, vamos mandar todo mundo para casa e vamos garantir que a equipe esteja bem para a gente seguir os próximos passos, né? Feito isso, em menos de 2 semanas, 3 semanas, nós já tínhamos uma campanha no ar, justamente porque em 2 semanas a gente já percebeu o acréscimo, assim, né? O aumento no interesse das buscas por aulas de inglês, por cursos de inglês online. E a gente viu ali uma oportunidade, inclusive, de disponibilizar os nossos professores para as pessoas que estavam interessadas em se manter produtivos durante a quarentena. Então, a gente, inclusive, criou uma campanha e começamos a oferecer aulas ao vivo de graça no Facebook, assim, durante aquele pico da pandemia. E foi bem bacana, assim, na América Latina, Brasil inteiro, a gente atingiu mais de 15 milhões de pessoas, assim, no primeiro mês. Foi bem bacana mesmo. Então, as pessoas, existia um interesse
E a gente pensou, o que nós podemos fazer, assim, como marca? Todas as marcas pensaram naquele momento, no começo da quarentena, como que a gente poderia participar. Para algumas marcas, acredito que não faz sentido, mas para a Open English, a gente viu esse aumento no interesse, as pessoas tinham esse tempo, mais que tudo as pessoas tinham tempo em casa, né? Estavam querendo fazer algo produtivo com o tempo, e a gente começou a oferecer essas aulas grátis e a resposta foi bem interessante, foi bem bacana. E, obviamente, além dessas aulas grátis, tanto os nossos estudantes atuais começaram a ter uma participação muito mais alta na plataforma, né? Os minutos diários, quantidade de vezes que um estudante faz login ao mês, etc. Todos esses índices que a gente sempre olha dos nossos estudantes começaram a aumentar e a procura por cursos pagos também. E foi, assim, mais de 50% ano contra ano, assim, no começo da pandemia. Impressionante. Bem impressionantes, especialmente num trimestre que, historicamente, não é o melhor trimestre para essa indústria, né? Porque tem sempre o primeiro trimestre do ano e depois a tal da volta às aulas, assim, são normalmente os 2 trimestres mais importantes, e ali, abril, maio, junho, não tem toda essa expectativa. E foi uma grata surpresa, mas ao mesmo tempo, acho que como equipe de marketing, a gente soube agir muito rápido também. O fato de que nós temos, a nossa equipe de marketing, temos praticamente uma agência in-house, assim, e a gente pôde se adaptar muito rápido, criar campanhas e muito ter essa agilidade no nosso time favoreceu também para que a empresa pudesse capitalizar, tanto de forma financeira, como também de promover esse conteúdo gratuito, assim, para as pessoas interessadas. E só para terminar, André, acho que de um ponto de vista, assim, da oferta, da Open English, como você comentou, esses anos de experiência, do ponto de vista do produto, não tiveram que fazer nenhuma alteração no produto, porque diferente de escolas físicas que tiveram que passar por uma fase de adaptação, com a gente não teve, né? A única diferença foi aumentar turnos dos professores, contratar mais professores, mas graças à experiência de tantos anos, acho que foi muito natural isso para a Open English. Uma coisa que a gente conversava muito ali no começo da pandemia, acho que no segundo mês, terceiro mês, assim, era sobre as mudanças dos hábitos dos consumidores, né? Quanto que isso ia ficar, quanto que depois que voltasse ao normal, as coisas voltariam. E, na verdade, eu ouvi pessoas falando as mais diversas opiniões, assim, muita gente dizendo, não, uma vez que a gente volta para o mundo normal, as coisas voltam ao normal, muita gente falando, não, esses hábitos são permanentes, quem já adotou vai... E eu acredito muito que seja algo híbrido, assim, sabe? Eu acho que a criação de hábito, ela não é tão rápida e natural como se imagina, né? Tem algumas teorias que dizem que em 28 dias você cria um hábito e tal. Isso não é verdade. Hábitos que são mais enraigados são muito mais demorados. Porém, quando esse novo hábito ele é extremamente prazeroso, ele é mais fácil, ele é mais eficiente, aí existe uma facilidade muito maior de você criar esse hábito. Então, eu falo, né, assim, a minha mãe sempre comprou no supermercado indo presencialmente. Depois que ela teve a experiência de fazer uma compra online, ela nunca mais vai comprar presencialmente, porque ela já economiza, né, 2 horas por semana comprando, escolhendo e tal, não tem que sair de casa, não tem dor de cabeça, não tem cansaço, nada disso. E eu acho que nesse ponto é que o que as empresas têm que se preocupar é muito mais nisso, em como criar essa experiência fantástica para o cliente, para que ele veja que é muito melhor seguir por essa forma do que seguir por uma forma diferente, né? Com certeza, André. Alguns dos desafios assim que a gente teve como empresa e retomar prioridades. Por exemplo, em termos de prioridades da empresa nesse ano de 2020, nós estávamos justamente focando na abertura de alguns centros híbridos. Começamos em Bogotá, já são 2 em Bogotá, centros físicos, né, que a pessoa pode optar ou estudar online na plataforma ou ir até o centro, e tem vários serviços adicionais porque no final do dia, cada pessoa aprende de um jeito. E a história de criar um hábito, como você comentou, os 28 dias, e tem que ser seguidos. Para aqueles 28 não pode ser uma vez na semana, né? Tem que ser dias corridos. E então nós tivemos que realmente ajustar as nossas prioridades, porque esse foco nas escolas e nos centros híbridos já não fazia mais sentido com a quarentena. Então, muitas das nossas prioridades se ajustaram para... ok, vamos fortalecer o nosso produto. Por quê? Porque está vindo uma leva de novos estudantes
que não necessariamente estão 100% prontos para essa adoção do e-learning. Então, elas vão entrar com essa mentalidade, eu tô com tempo, eu vou provar para ver se eu me adapto, mas a gente tem que criar uma experiência muito positiva para que eles não se frustrem, porque a gente compara muito a história de aprender um novo idioma com ir para academia, né? Você paga mensalidade e você fala, não, esse ano eu vou começar, eu vou para academia e eu vou emagrecer, ou eu vou ficar sarada, ou sei lá. E aí você vai na primeira semana, 3 vezes na semana, na segunda semana você já vai um dia, na terceira semana você já, não tô podendo. E ainda depois você culpa a academia que você não tá sarada. Ainda você fala, a academia não funcionou. Mas na verdade, dispõe de muita disciplina, assim, né? Requer muita disciplina para até criar esse hábito e até ver resultados. Nosso grande desafio nesse momento foi, vamos focar muito no produto, vamos tentar dar a melhor experiência que a gente pode para os nossos estudantes, e isso é um processo, porque obviamente você não muda esse produto de um dia para o outro, né? Mas em termos de objetivos, fortaleceu ainda mais a nossa prioridade de olhar para o estudante, de ver como é que a gente pode, que a gente pode tornar essa experiência deles ainda mais prazerosa e que a gente possa ser esse elemento de, vamos lá, você pode, porque as pessoas precisam muito desse tapinha nas costas para dizer, não, você pode, você está indo muito bem. Então, hoje em dia, obviamente, tem maneiras excelentes de a gente fazer isso com notificações no aplicativo, com e-mails, etc. Criar comunidade até, né? Que esse é um outro ponto. Você comentou que as pessoas podem... Por que elas vão sair de casa se elas podem fazer online, né? Então, de novo, eu reforço que cada personalidade, cada pessoa tem um estilo diferente de aprender. Tem muitas pessoas que precisam desse ponto social, elas precisam ver cara a cara. Mas para a grande maioria, eu acho que essa adoção do ensino virtual vai continuar nos próximos meses, porque as pessoas estão vendo também a praticidade que é. Claro. Você, ainda mais pessoas que têm uma agenda um pouco mais cheias, essa praticidade de você reajustar horários e cidades, grandes centros que tem questão de trânsito, isso facilita muito a vida. Então, se em algum momento se estimava que o ensino virtual de inglês girava em torno de uns 5% de todo o mercado de ensino no Brasil, acredito que essa fatia vai aumentar bastante no próximo ano. Com certeza, com certeza. Eu estava conversando com a minha esposa, ela estava fazendo um curso que ela começou a fazer antes da pandemia, então era presencial e passou para online. E no começo teve muita resistência das pessoas e tal, não, é muito ruim e tal. Agora, na última vez que ela fez o curso, na terça-feira agora, ela falou que uma das alunas disse o seguinte: eu nunca participei tanto de um curso, eu nunca me senti tão à vontade para participar, porque presencial tinha um bloqueio, um receio. Eu tenho certeza que eu nunca mais vou fazer nenhum curso presencial. Para mim, esse é o jeito de fazer, né? Então, eu acho que o que a pandemia acabou criando são essas oportunidades para a gente experimentar coisas novas. Se a coisa nova tiver uma experiência ruim, não vai ficar. Mas se a experiência for boa, definitivamente tem chance de mudar o hábito de muita gente. E eu concordo com você, eu acho que vai crescer muito daqui para frente. E, Thaís, eu queria te perguntar uma outra coisa. Você comentou no início sobre a estratégia de vocês de marketing de presença em televisão. Eu lembro, alguns anos atrás, que era impossível ligar a televisão e não ver uma propaganda de vocês. Assim, realmente uma estratégia bem de alcance muito alto. Essa estratégia mudou? Como é que ficou hoje a diferença da estratégia de TV, offline e online? Como é que vocês enxergam essa composição da estratégia de marketing de vocês? Olha, apesar que muitas marcas estão saindo da televisão, migrando para 100% digital ou outras mídias, eu ainda acredito que a televisão é um meio que tem um impacto não só de um alcance alto, mas ela tem um impacto em termos de atenção muito alto, apesar de que a maioria das pessoas, quando está vendo televisão, sempre está com o telefone do lado, mas a gente ganha a atenção das pessoas de uma maneira rápida. Então, a televisão ainda é parte do nosso mix, como eu te falei, em termos de marketing offline, é um dos principais, e fora isso é 100% digital. Acho que é uma questão de otimização também. Graças a Deus a gente tem um nível de informação nas nossas mãos, na Open English, de receber por hora quantos leads, né, quantas pessoas interessadas e quantos estudantes estão vindo por cada canal. E o digital, obviamente, nos favorece muito isso, porque você mede de maneira direta, né? Precisa.
Precisa. Qualquer ação, qualquer campanha que você faz. Mas a gente também mensura a televisão com esses números. E eu vou te contar que ainda é um dos canais que gera um resultado muito positivo para a marca. Mas eu acredito que é uma combinação da você encontrar os canais certos, né, com o criativo certo. Não vou dizer que a televisão vai funcionar para todas as marcas, depende, obviamente, muito do objetivo. Mas para a gente continua sendo muito importante. De novo, entendemos as mudanças dos consumidores, entendemos que a rotação não pode, né, a frequência não pode ser ao ponto de deixar a pessoa com pô, que saco essa marca de novo. Então, a gente otimiza muito, tenta fazer, obviamente, uma comunicação que atinja os objetivos da empresa e assim como gerar essa identidade de marca, né? Legal. É um canal super importante ainda dentro do nosso mix. E como é que vocês pensam a estratégia dentro do funil, assim? Como ter a medida certa do que comunicar, onde comunicar, quando falar mais para poder posicionar a marca, quando ser mais agressivo com preço, promoção, para poder trazer o possível cliente para tomar uma ação e entrar em contato? Como é que vocês tentam elaborar essa estratégia inteira? Claro. Acho que começa muito com as campanhas de televisão e a gente criar esse interesse, né? E nós observamos, sim, que colocar um spot no ar, você gera visita no website em menos de 2 horas, assim. A gente acompanha tanto o Google Analytics quanto o nosso sistema de relatórios internos, assim, mas utilizamos tanto televisão, YouTube e redes sociais para criar esse interesse. E, obviamente, depois disso, a gente utiliza várias estratégias de remarketing, né, com a mensagem certa. E, como você comentou, tem que ter um mix certo entre mensagens de posicionamento e mensagens de promoção, porque gera, especialmente no mundo digital, você ter algum desconto, alguma coisa que atrai, facilita muito o processo, inclusive do vendedor. A pessoa já chega muito mais predisposta na ligação em aproveitar essa oportunidade. Então, a gente pensa muito e testa muito, como eu te falei. Constante criação de testes e aprendendo e revisando e continuar e usar as aprendizagens que a gente teve para refazer a estratégia. E quão central é para vocês essa frente de dados, tecnologia? Quanto que vocês do marketing investem nisso como alavanca para alcançar os objetivos de vocês? Nossa, importantíssimo. O sistema de BI, né, de Business Intelligence que a gente tem na empresa já existe há alguns anos e foi criado como não só para o marketing, gera desde marketing, vendas, depois produto, né, interação do produto do cliente com o produto. E eu acredito que isso nos dá muita clareza para tomar decisões, inclusive imediatas, assim. Uhum. E como a gente, por exemplo, tem essa dependência de número de pessoas, né? Nós temos um limite de número de pessoas que estão trabalhando no call center por dia. Então, também essa medida de achar o ponto de equilíbrio, que a gente não pode, num dia, fazer algum tipo de marketing, de ativação de marketing que vai levar 30 mil pessoas para o nosso call center, que eles não vão dar conta. Então, além de tudo, a gente tem que otimizar, ser eficiente, né? Tudo esse equilíbrio entre volume, mas com qualidade, né? Nosso objetivo de marketing não é só, vamos fazer o maior barulho possível simplesmente para ter um banco de dados. Não, a gente quer pessoas que estejam interessadas, tenham esse compromisso em aprender também, né? Porque no final do dia isso vai ter um reflexo também no resultado do inglês que essa pessoa está aprendendo. Claro. E, Thaís, quais são as tendências de marketing que você tem acompanhado, assim, que você acha mais interessante? Para onde você acha que a gente está indo nos próximos anos em relação a marketing, a consumo de conteúdo? O que tem chamado mais a sua atenção? Olha, acho que a primeira coisa, já que as pessoas estão passando muito tempo nas redes sociais, é o uso de influencers. Acredito que o Instagram e o Facebook foram muito rápidos em encontrar maneiras de, inclusive, monetizar todo esse novo comportamento, né? Hoje em dia eles têm essa opção de você criar branded ads, que uma marca pode patrocinar o post de um influencer. Para mim, esse é uma das tendências que não vai voltar, assim, porque as pessoas confiam muito no boca a boca, tanto para as marcas quanto para os consumidores.
Eu acho que é uma experiência diferente, é uma experiência que vem cheia de conteúdo. E como marca, deveríamos continuar apostando. Eu aposto muito, né, no marketing de influencers. Acredito também que não é fácil fazer, não é fácil para as marcas encontrarem os perfis que se ajustam à sua marca, que passem essa verdade, né, na hora de falar de um produto, de um serviço. É mais difícil de mensurar do que um anúncio que você coloca, a gente sabe os pixels, e você tem resposta imediata, você sabe quantas visitas gerou, quantas vendas, etc, etc. Mas ela agrega muito para a marca, né? É um tipo de ativação que agrega muito para a marca. Então, essa é uma tendência que para mim já vem acontecendo há muitos anos, mas que acredito que vai continuar. Outra coisa é essa onda que está acontecendo. Começou pelo Amazon, a Amazon já é uma plataforma de vendas, mas hoje em dia, por exemplo, o Walgreens e o CVS, que são as grandes redes de farmácias dos Estados Unidos, hoje em dia elas estão monetizando o seu próprio website, né, e as lojas físicas. Então, digamos assim, qualquer empresa, qualquer marca que tenha um volume de clientes que acessem o seu site ou que entrem na sua loja, eles vão aprender a monetizar e fazer dinheiro em cima desse volume de informações e esse volume de pessoas e esses consumidores. Então, acho que essa é uma tendência bem grande que vai acontecer e vai roubar espaço do Facebook, do Google? Não acho que vai. Mas são canais diferentes de marketing que as marcas devem ficar atentas para explorar no futuro bem próximo, acho. Eu vi uma tecnologia muito legal nesse sentido quando eu estava na NRF no começo desse ano, que era uma empresa que utilizava, sabe, nos supermercados, a parte onde ficam os preços, eles colocam como se fosse uma televisão ali, e aí a prateleira inteira se conversa, quando o cliente aproxima, ela muda, ela mostra informação mais relevante, então, e aí eles vendem isso para marcas específicas, né? Acho que eles tinham mostrado alguma marca de cereal para poder, você quer fazer uma ação aqui dentro, vai passar na frente de X mil pessoas por mês, tal. E é engraçado, né? Porque, por exemplo, os varejistas não tinham se dado conta disso ainda, né? Para poder explorar esse potencial. Bem lembrado. Com certeza. Já existia uma política, assim, no varejo com as marcas, né, que vendem os produtos dentro daquelas redes, de terem esse acesso à ponta de gôndola e tudo isso, mas agora profissionalizou. Esse espaço, né? Uma outra coisa que eu tô achando muito interessante também, que já é uma tendência antiga, mas está se consolidando muito, essa parte de tá inclusive alinhado com a parte de influência e tal, mas de criação de conteúdo, né? Eu tava vendo uma notícia muito interessante, você comentou sobre o poder da Netflix, essa série Gambito da Rainha foi, acho que a mais vista de todos, né, da Netflix, e os números de aumento expressivo por procura por xadrez, por aula de xadrez, por produtos de xadrez, e aí eu fiquei inclusive pensando assim, né, quanto que isso também não pode ser uma estratégia, acho que nesse caso não, mas poderia ser uma estratégia de marca, né? A Federação de Xadrez do Mundo pede para a Netflix criar um conteúdo desse porque quer reativar, porque o impacto é absurdo, né? É gigante, é gigante. Bom, saiu ontem, né? Saiu o Year in Review do Google e eles comentaram que das 10 séries mais procuradas no Google, 10, aqui no Brasil, 10 eram originais do Netflix, assim. Então, tanto o alcance que eles estão tendo e os hábitos, essa mudança nos hábitos que geram nas pessoas também é gigante. Esse efeito do xadrez foi impressionante, foi mundial, né? Não foi isolado um país, foi em vários países do mundo. Da mesma forma que quando saiu The Social Dilemma, acho que muitas pessoas começaram, eu vou fechar minha conta do Facebook, eu vou parar de usar Instagram. Rolou uma depressão lá na agência quando saiu isso, né? Imagino. Ainda mais pra gente que trabalha no meio, a discussão é muito polêmica, né? Da mesma forma, quando começaram a sair todos os conteúdos de veganismo, né? Tem muitos documentários sobre maltrato de animais e sobre as grandes redes de fast food e tudo mais. Também gerou essas buscas por como me tornar vegano. Então, o conteúdo que a gente consome afeta diretamente o nosso hábito. Eu concordo 100% que isso tem um efeito. Agora, espero que sempre sejam usados com uma boa intenção, né, André? Com um bom propósito. Criar bons hábitos com bons propósitos. Verdade. Thaís, o papo tá muito bom, mas a gente precisa encaminhar para o final.
Para a gente fechar, eu queria te fazer uma pergunta, eu queria que você deixasse uma recomendação aqui para o pessoal que está ouvindo sobre algum conteúdo legal que você viu recentemente. Pode ser um filme, uma série, a gente falou de séries aqui, mas um livro, ou qualquer coisa do gênero. Bacana. Bom, você já falou, a série que eu estou assistindo nesse momento, você acabou de comentar, então eu comecei há pouco tempo. Estou gostando bastante. Você está em qual episódio? Eu estou no segundo. Recém comecei. É uma bela série. Recém comecei. E eu gosto muito, André, de assistir filmes ou documentários que mostram o talento nato, assim. Eu acho que eu não nasci com talento nenhum, eu me considero, infelizmente, né? Não nasci com talento nenhum, então eu trabalhei, eu aprendi e acho que tem muita dedicação envolvida, né? Mas eu gosto muito de ver histórias, assim, de pessoas que nasceram já com esse talento nato e como se desenvolvem, assim, e até os dilemas que vêm com isso, porque nem sempre ter um talento pode ser algo tão positivo. Muita gente As crises, né? As crises, exato. Tem muita coisa. Eu adoro comédia, acho que a vida tem bastante drama, adoro assistir comédia, gosto de ver um drama às vezes também, mas uma série que me surpreendeu muito esse ano foi The Marvelous Miss Maisel, está no Amazon e fala, não sei se você já viu. Não vi. Não, mas ela era uma mulher recém-divorciada em Nova York na década de 50 e descobriu que ela tinha um talento para fazer comédia, stand-up. Então, assim, legal. Na década de 50, com todos os machismos, com todos os desafios que existiam, ela conseguiu se destacar e ganhar o espaço dela. E o diálogo, assim, não é uma série que tem uma história interessantíssima, mas é um diálogo bem interessante, um diálogo bem rápido, um humor, assim, que do tipo, eu aprecio muito, então deixo a dica. Se alguém gosta de comédia, vale a pena ver. Que legal. Anotei aqui para assistir essa. Também, óbvio, não posso deixar de falar, eu gosto muito de histórias que tem mulher como protagonismo. The Crown, eu vi também agora a última temporada, e cada temporada que passa eu tô achando mais sensacional ainda. Não é uma série que tem toda aquela intriga política, né? Se alguém tá esperando ver estilo House of Cards, assim, de ver intrigas políticas, não tem, mas acho que eles foram muito fiéis, locações, nas histórias, inclusive nos fatos. E então eu considero, assim, um documentário de alto nível de produção, altíssimo nível de produção, com excelentes atores. Gostei bastante. E outra dica que eu uso muito, e agora falando um pouquinho da nossa área de marketing, uma newsletter que eu gosto de ver bastante e que eu recomendo, sabe aquela coisa que você recomenda, o boca a boca, que se chama Marketing Brew. Gosto bastante porque eles trazem as notícias do dia e por que isso importa para você, e sabe, aquele conteúdo bem fácil de digerir e com uma curadoria bem bacana. Então, Marketing Brew, B-R-U? B-R-E-W. Eles criaram primeiro o Morning Brew, que é como se fosse o cafezinho, né? Para você tomar um cafezinho. Criaram o Morning Brew, que é mais genérico, bolsa de valores e economia em geral, e depois criaram essa seção específica para marketing, que eu acho bem bacana. Legal, muito bom. Recomendo. Thaís, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pelo papo, foi um prazer conversar com você. Parabéns pelo sucesso aí da Open English, espero que esse crescimento de vocês em 2020 continue forte pelos próximos anos. Vocês puxam, acho que o mercado, por ter um modelo inovador, por ter um modelo que realmente está adaptado para o que é o nosso futuro. Então, desejo bastante sucesso e agradecer mesmo pelo tempo aqui em conversar com a gente. Bacana, André. Eu que agradeço. Foi um prazer pelo convite. Na verdade, eu gosto mais de escutar do que de falar, então trocar experiência acho que é sempre bom. Qualquer comentário, para quem estiver ouvindo também, qualquer comentário, qualquer sugestão, sempre podem me encontrar no LinkedIn e adoro escutar comentários, trocar ideias. Então, obrigada, foi um prazer e espero que a gente converse novamente em breve. Se Deus quiser. Pessoal, muito obrigado e a gente encerra aqui esse 6º episódio da nossa série. Um abraço para vocês, a gente se encontra no ano que vem. Valeu, tchau, tchau. Bom, a gente encerra aqui mais um episódio do Ra Conversa. Obrigado todo mundo por acompanhar até o final.
Se você curtiu esse conteúdo, se inscreva para não perder nenhum episódio. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, deixa aquele review para a gente e ajuda a levar esse show para mais pessoas. Se você quiser entrar em contato pelo nosso Instagram, é o @agência Raccoon, ou pelo nosso LinkedIn em Raccoon Marketing Digital. Um abraço, até a próxima, pessoal!